Fernando Pessoa. Os grandes trechos. A divina inveja. Sempre que tenho uma sensação agradável em companhia de outros, invejo-lhes a parte que tiveram nessa sensação. Parece-me um impudor que eles sentissem o mesmo do que eu, que me devassassem a alma por intermédio da alma, unissonamente sentindo, deles. A grande dificuldade do orgulho que para mim oferece a contemplação das paisagens, é a dolorosa circunstância de já haver com certeza contemplado alguém com um intuito igual. A horas diferentes, é certo, e em outros dias. Mas fazer-me notar isso seria acariciar-me e amansar-me com uma escolástica que sou superior a merecer. Sei que pouco importa a diferença, que com o mesmo espírito em olhar, outros tiveram ante a paisagem um modo de ver, não como, mas parecido com o meu. Esforço-me por isso para alterar sempre o que vejo de modo a torná-lo irrefragavelmente meu, de alterar, mentindo, o momento belo e na mesma ordem de linha de beleza, a linha do perfil das montanhas, de substituir certas árvores e flores por outras, vastamente as mesmas diferentissimamente, de ver outras cores de efeito idêntico no poente, e assim crio, de educado que estou, e com o próprio gesto de olhar com que espontaneamente vejo, um modo interior do exterior. Isto, porém, é o grau ínfimo de substituição do visível. Nos meus bons e abandonados momentos de sonho arquiteto muito mais. Faço a paisagem ter para mim os efeitos da música, evocar-me imagens visuais, curioso e dificílimo triunfo do êxtase, tão difícil porque o agente evocativo é da mesma ordem de sensações que o que há de evocar. O meu triunfo máximo no gênero foi quando, a certa hora ambígua de aspecto e luz, olhando para o cais do Sodré nitidamente ouvi um pagode chinês com estranhos guizos nas pontas dos telhados como chapéus absurdos. Curioso pagode chinês pintado no espaço, sobre o espaço cetim, não sei como, sobre o espaço que perdura na abominável terceira dimensão. E a hora cheirou-me verdadeiramente a um ruído arrastado e longínquo e com uma grande inveja de realidade. Carta. Assim soubesses tu compreender o teu dever de seres meramente o sonho de um sonhador. Seres apenas o turíbulo da catedral dos devaneios. Talhares os teus gestos como sonhos, para que fossem apenas janelas abertas para paisagens novas da tua alma. De tal modo arquitetar o teu corpo em arremedos de sonho que não fora possível ver-te sem pensar em outra coisa, que lembrasses tudo menos tu própria, que ver-te fosse ouvir música e atravessar, sonâmbulo, grandes paisagens de lagos mortos, vagas florestas silenciosas perdidas ao fundo de outras épocas, onde invisíveis pares diversos vivem sentimentos que não temos. Eu não te quereria para nada senão para te não ter. Queria que, sonhando eu e se tu aparecesses, eu pudesse imaginar-me ainda sonhando, nem te vendo talvez, mas talvez reparando que o luar enchera de os lagos mortos e que ecos de canções ondeavam subitamente na grande floresta inexplícita, perdida em épocas impossíveis. A visão de ti seria o leito onde a minha alma adormecesse, criança doente, para sonhar outra vez com outro céu. Falares? Sim, mas que ouvir-te fosse não te ouvir mas ver grandes pontes ao luar ligar as duas margens escuras do rio que vai ter ao ancião mar onde as caravelas são nossas para sempre. Sorris? Eu não sabia disso, mas nos meus céus interiores andavam as estrelas. Chamas-me dormindo. Eu não reparava nisso mas no barco longínquo a cuja vela de sonhês sob o luar, vejo longínquo as marinhas. Cascata. A criança sabe que a boneca não é real, e trata como real, até chorá-la e se desgostar quando se parte. A arte da criança é de realizar. Bendita é essa idade errada da vida, quando se nega a vida por não haver sexo, quando se nega a realidade por brincar, tomando por reais a coisas que o não são. Que eu seja volvido criança e o fique sempre, sem que importem os valores que os homens dão às coisas nem as relações que os homens estabelecem entre elas. Eu, quando era pequeno, punha muitas vezes os soldados de chumbo de pernas para o ar,
E há argumento algum, com jeito lógico para convencer, que me prove que os soldados reais não devem andar de cabeça para baixo. A criança não dá mais valor ao ouro do que ao vidro. E na verdade, o ouro vale mais. A criança acha obscuramente absurdos as paixões, as raivas, os receios que vê esculpidos em gestos adultos. E não são na verdade absurdos e vãos todos os nossos receios, e todos os nossos ódios, e todos os nossos amores. Ó divina e absurda intuição infantil! Visão verdadeira das coisas, que nós vestimos de convenções no mais nu vê-las, que nós embrumamos de ideias nossas no mais direto olhá-las. Será Deus uma criança muito grande? O universo inteiro não parece uma brincadeira, uma partida de criança travessa. Tão irreal, tão. Lancei-vos, rindo, esta ideia ao ar, e vede como ao vê-la distante de mim de repente vejo que de horrorosa ela é, quem sabe se ela não contém a verdade. E ela cai e quebra-se-me aos pés, em pó de horror e estilhaços de angústia. Acordo para saber que existo. Um grande tédio incerto gorgoleja erradamente fresco ao ouvido, pelas cascatas, cortiçada abaixo, lá no fundo estúpido do jardim. Cenotáfio. Nem viúva nem filho lhe pôs na boca o óbolo, com que pagasse a Caronte. São velados para nós os olhos com que transpôs o estígio viu 9 vezes refletido nas águas ínferas o rosto que não conhecemos. Não tem nome entre nós a sombra agora errante nas margens dos rios soturnos, o seu nome é sombra também. Morreu pela pátria, sem saber como nem porquê. O seu sacrifício teve a glória de não se conhecer. Deu a vida com toda a inteireza da alma, por isso, não por dever, por amor à pátria, não por consciência dela. Defendeu como quem defende uma mãe, de quem somos filhos não por lógica, senão nascimento. Fiel ao segredo primevo, não pensou nem quis, mas viveu a morte instintivamente, como havia vivido a sua vida. A sombra que os agora se emana com as que caíram em Termópilas, fiéis na carne ao juramento que haviam nascido. Morreu pela pátria como o sol nasce todos os dias. Foi por natureza o que a morte havia de torná-lo. Não caiu o servo de uma fé ardente, não o mataram combatendo pela baixeza de um grande ideal. Livre da injúria da fé e do insulto do humanitarismo, não caiu em defesa de uma ideia política, ou do futuro da humanidade, ou de uma religião por haver. Longe da fé no outro mundo, com que se enganam os crédulos do Maomé e os sequazes de Cristo, viu a morte chegar sem esperar nela a vida, viu a vida passar sem que esperasse vida melhor. Passou naturalmente, como o vento e o dia, levando consigo a alma, que o fizera diferente. Mergulhou na sombra como quem entra na porta onde chega. Morreu pela pátria, a única coisa superior a nós de que temos conhecimento e razão. O paraíso do maometano ou cristão, o esquecimento transcendente do budista não se lhe refletiram nos olhos quando neles se apagou a chama, que aviva na terra. Não soube quem foi, como não sabemos quem é. Cumpriu o dever, sem saber que cumpria. Guiou o que faz florir as rosas e ser bela a morte das folhas. A vida não tem razão melhor, nem a morte melhor galardão. Visita agora, conforme os deuses concedem, as regiões onde não há luz, passando os lamentos de Cossete e o fogo de Flegetonte e ouvindo na noite o lapso leve da lívida onda leiteia. Ele é anônimo como o instinto que o matou. Não pensou que ia morrer pela pátria, morreu por ela. Não determinou cumprir o seu dever, cumpriu-o. A quem não teve nome na alma, justo é que não perguntemos que nome definia o seu corpo. Foi português, não sendo tal português, é o português sem o seu lugar não é ao pé dos criadores de Portugal, cuja estatura é outra, e outra consciência. Não lhe cabe a companhia dos semideuses, por cuja audácia cresceram os caminhos do mar e houve mais terra que caber no nosso alcance. Nem estátua nem lápide narre quem foi o que foi todos nós, como é todo o povo, deve ter por túmulo toda esta terra. Em sua própria memória o devemos sepultar, e por lápide pôr-lhe o seu exemplo apenas.
Conselhos às mal casadas. As mal casadas são todas as mulheres casadas e algumas solteiras. Livrai-vos sobretudo de cultivar os sentimentos humanitários. O humanitarismo é uma grosseria. Escrevo a frio, raciocinadamente, pensando em vosso bem-estar, pobres mal casadas. A arte toda a libertação, está em submeter o espírito o menos possível, deixando ao corpo, que se submeta à vontade. Ser imoral não vale a pena, porque diminui, aos olhos dos outros, a vossa personalidade, ou a banaliza. Ser imoral dentro de si, cercada do máximo respeito alheio. Ser esposa e mãe corporeamente virginal e dedicada, e ter, porém, contatos carnais inexplicáveis com todos os homens da vizinhança, desde os merceeiros até aos, eis o que maior sabor tem a quem realmente quer gozar e alargar a sua individualidade, sem descer ao método da criada de servir, que, por ser também delas, é baixo, nem cair na honestidade rigorosa da mulher profundamente estúpida, que é de certo filha do interesse. Segundo a vossa superioridade, almas femininas que me ledes, sabereis compreender o que escrevo. Todo o prazer é do cérebro, todos os crimes, que se dão, é só em sonhos que se cometem. Lembro-me de um crime belo, real. Não houve nunca. São belos os que nós não conhecemos. Borgia cometeu belos crimes. Acreditai-me que não cometeu. Quem os cometeu belíssimos, profusos, frutuosos, foi o nosso sonho de Borgia, foi a ideia de Borgia que há em nós. Tenho a certeza que o César Borgia que existiu era um banal e um estúpido, tinha de o ser porque existir é sempre estúpido e banal. Dou-vos estes conselhos desinteressadamente, aplicando o meu método a um caso que me não interessa. Pessoalmente, os meus sonhos são de império e glória, não são sensuais de modo algum. Mas quero ser-vos útil, ainda que mais não seja, só para me arreliar, porque detesto o útil. Sou altruísta a meu modo. Proponho-me ensinar-lhes como trair o seu marido em imaginação. Acreditem-me, só as criaturas ordinárias traem o marido realmente. O pudor é uma condição sine qua non de prazer sexual. O entregar-se a mais de um homem mata o pudor. Concedo que a inferioridade feminina precisa de macho. Acho que, ao menos, se deve limitar a um macho só, fazendo dele, se disso precisar, centro de um círculo, de raio crescente, de machos imaginados. A melhor ocasião para fazer isso é nos dias que antecedem os da menstruação. Assim, imaginam o seu marido mais branco de corpo. Se imaginam bem, senti-lo mais branco sobre si. Retenham todo o gesto de sensualidade excessiva. Beijem o marido que lhes estiver em cima do corpo, e mudem com a imaginação o homem no olhar, lembrem quem lhes estiver em cima da alma. A essência do prazer é o desdobramento. Abram a porta da janela ao felino em vós. Como trocasse o marido. Importa que o marido às vezes se zangue. O essencial é começar a sentir atração pelas coisas que repugnam, não perdendo a disciplina exterior. A maior indisciplina interior junto à máxima disciplina exterior compõe a perfeita sensualidade. Cada gesto que realiza um sonho ou um desejo, e realiza-o realmente. A substituição não é tão difícil como julgam. Chamo substituição a prática que consiste em imaginar-se a gozar com um homem A quando se está copulando com um homem B. Minhas queridas discípulas, desejo-lhes, com o fiel cumprimento dos meus conselhos, inúmeras e desdobradas volúpias não nos atos do animal macho a que a igreja ou o Estado as tiver atado pelo ventre e pelo apelido. É fincando os pés no solo que a ave desprende o vôo. Que esta imagem, minhas filhas, vos seja a perpétua lembrança do único mandamento espiritual. Ser uma cocote, cheia de todos os modos de vícios,
sem trair o marido, nem sequer com um olhar. A volúpia é disto, se souberdes consegui-lo. Ser cocote para dentro, trair o marido para dentro, está-lo traindo nos abraços que lhe dás, não ser para ele o sentido do beijo que lhe dás. Ó mulheres superiores, ó minhas misteriosas cerebrais, a volúpia é isso. Por que não aconselho isto aos homens também? Porque o homem é outra espécie de ente. Se é inferior, recomendo-lhe que use de quantas mulheres puder, faça isso e sirva-se do meu desprezo quando. E o homem superior não tem necessidade de nenhuma mulher. Não precisa de posse sexual para sua volúpia. Ora, a mulher, mesmo superior, não aceita isto. A mulher é essencialmente sexual. Declaração de diferença. As coisas do Estado e da cidade não têm mãos sobre nós. Nada nos importa que os ministros e os áulicos façam falsa gerência das coisas da nação. Tudo isso se passa lá fora, como a lama nos dias de chuva. Nada temos com isso, que tenha que ver ao mesmo tempo conosco. Semelhantemente nos não interessam as grandes convulsões, como a guerra e as crises dos países. Enquanto não entram por nossa casa, nada nos importa a que portas batam. Isto, que parece que se apoia num grande desprezo pelos outros, realmente tem apenas por base o nosso apreço cético por nós próprios. Não somos bondosos nem caritativos, não porque sejamos o contrário, mas porque não somos nenhuma coisa, nem a outra. A bondade é a delicadeza das almas grosseiras. Tem para nós o interesse de um episódio passado em outras almas, e com outras formas de pensar. Observamos, e nem aprovamos, nem deixamos de aprovar. O nosso mistério é não ser nada. Seríamos anarquistas se tivéssemos nascido nas classes que a si próprias chamam desprotegidas, ou em outras quaisquer de onde se possa descer ou subir. Mas, na verdade nós somos, em geral, criaturas nascidas nos interstícios das classes e das divisões sociais, quase sempre naquele espaço decadente entre a aristocracia e a alta burguesia, o lugar social dos gênios e dos loucos com quem se pode simpatizar. A ação desorienta-nos, em parte por incompetência física, ainda mais por inapetência moral. Parece-nos imoral agir. Todo pensamento nos parece degradado pela expressão em palavras, que o tornam coisa dos outros, que o fazem compreensível aos que o compreendem. A nossa simpatia é grande pelo ocultismo e pelas artes do escondido. Não somos, porém, ocultistas. Falha-nos para isso a vontade inata, e, ainda, a paciência para educar de modo a tornar-se o perfeito instrumento dos magos e dos magnetizadores. Mas simpatizamos com o ocultismo, sobretudo porque ele só a exprimir-se de modo a que muitos que leem, e mesmo muitos que julgam compreender, nada compreendem. É soberbamente superior essa atitude misteriosa. É, além disso, fonte copiosa de sensações do mistério e de terror, as larvas do astral, os estranhos entes de corpos diversos que a magia cerimonial evoca nos seus tempos, as presenças desencarnadas da matéria deste plano, que pairam em torno aos nossos sentidos fechados, no silêncio físico do som interior. Tudo isso nos acaricia com uma mão viscosa, terrível, no desabrigo e na escuridão. Mas não simpatizamos com os ocultistas na parte em que eles são apóstolos e amadores da humanidade. Isso os despe do seu mistério. A única razão para um ocultista funcionar no astral é sob a condição de o fazer por estética superior, e não para o sinistro fim de fazer bem a qualquer pessoa. Quase sem o sabermos morde-nos uma simpatia ancestral pela magia negra, pelas formas proibidas da ciência transcendente, pelos senhores do poder que se venderam à condenação e à reencarnação degradada. Os nossos olhos de débeis e de incertos perdem-se, com o seio feminino, na teoria dos graus invertidos e nos ritos inversos, na curva sinistra da hierarquia descendente. Satã, sem que o queiramos, possui para nós uma sugestão como que de macho para fêmea. A serpente da inteligência material enroscou-se-nos no coração, como no caduceu simbólico do Deus que comunica, Mercúrio, Senhor da compreensão.
Aqueles de nós que não são pederastas desejariam ter a coragem de o ser. Toda a inapetência para a ação inevitavelmente feminiza. Falhamos a nossa verdadeira profissão de donas de casa e de castelãs sem que fazer por um transvio de sexo na encarnação presente. Embora não acreditemos absolutamente nisto, sabe ao sangue da ironia fazer em nós como se o acreditássemos? Tudo isto não é por maldade, mas por debilidade apenas. Adoramos, a sós, o mal, não por ele ser o mal, mas porque ele é mais intenso e forte que o bem, e tudo quanto é intenso e forte atrai os nervos que deviam ser de mulher. Pecar forte e ter não pode ser conosco, que não temos força, nem sequer a da inteligência, que é que temos. Pense em pecar fortemente, é o mais que para nós pode valer a sindicação aguda. Mas nem mesmo isso às vezes nos é possível. A própria vida interior tem uma realidade que às vezes nos dói por ser uma realidade qualquer. Haver leis para a associação de ideias, como para todas as operações do espírito, insulta a nossa indisciplina nativa. Diário ao acaso. Todos os dias a matéria me maltrata. A minha sensibilidade é uma chama ao vento. Passo por uma rua e estou vendo na face dos transeuntes, não a expressão que eles realmente têm, mas a expressão que teriam para comigo se soubessem a minha vida, e como eu sou, se eu trouxesse transparente nos meus gestos e no meu rosto a ridícula e tímida normalidade da minha alma. Em olhos que não me olham, suspeito trouxas que acho naturais, dirigidas contra a exceção deselegante que sou entre um mundo de gente que age e goza, e no fundo suposto de fisionomias que passam gargalha da acanhada gesticulação da minha vida uma consciência dela que sobreponho e interponho. Debaúde, depois de pensar isto, procuro convencer-me de que de mim, e só de mim, a ideia da troça e do opróbrio leve parte esguicha. Não posso já chamar a minha imagem do ver-me ridículo, uma vez objetiva do nos outros. Sinto-me, de repente, abafar e hesitar numa estufa de mofas e inimizades. Todos me apontam a dedo do fundo das suas almas. Lapidam-me de alegres e desdenhosas troças todos que passam por mim. Caminho entre fantasmas inimigos que a minha imaginação doente imaginou e localizou em pessoas reais. Tudo me esbofeteia e me escarnece. E às vezes, em pleno meio da rua, inobservado, afinal, paro, hesito, procuro como que uma súbita nova dimensão, uma porta para o interior do espaço, para um outro lado do espaço, onde sem demora fuja da minha consciência dos outros, da minha intuição demasiado objetiva da realidade das vivas almas alheias. Será que o meu hábito de me colocar na alma dos outros, me leva a ver-me como os outros me veem, ou me veriam sem me reparassem? Sim. E uma vez eu perceba como eles sentiriam a meu respeito se me conhecessem, é como se eles o sentissem na verdade, o estivessem sentindo, e sentindo-o, exprimindo naquele momento. Conviver com os outros é uma tortura para mim. E eu tenho os outros em mim. Mesmo longe deles sou forçado ao seu convívio. Sozinho, multidões me cercam. Não tenho para onde fugir a não ser que fuja de mim. Ó grandes montes ao crepúsculo, ruas quase estreitas ao luar, ter a vossa inconsciência a vossa espiritualidade de matéria apenas, sem interior, sem sensibilidade, sem onde pôr sentimentos, nem pensamentos, nem desassossegos de espírito. Árvores tão apenas árvores, com uma verdura tão agradável aos olhos, tão exterior aos meus cuidados e às minhas penas, tão consoladora para as minhas angústias porque não tendes olhos com que as fitardes nem alma que, fitável por esses olhos, possa não as compreender e troçá-las. Pedras do caminho, troncos decepados, mera terra anônima do chão de toda parte, minha irmã porque a vossa insensibilidade e a minha alma é um carinho e um repouso. Conjunto eu sou sob a lua da terra minha mãe, tão enternecidamente minha mãe, porque não podes criticar-me sequer, como a minha própria mãe humana pode, porque não tens alma com que sem pensar nisso me analises, nem rápidos olhares que traiam pensamentos de mim que nem a ti própria confesses. Mar enorme, meu ruidoso companheiro da infância, que me repousas e me embalas, porque a tua voz não é humana e não pode um dia citar em voz baixa a ouvidos humanos as minhas fraquezas, e as minhas imperfeições.
Céu vasto, céu azul, céu próximo do mistério dos anjos, tu não me olhas com olhos verdes. Tu se pões o sol a teu peito não o fazes para me atrair, nem se te de estrelas o antefazes para me desdenhar. Paz universa da natureza, materna pela sua ignorância de mim, sossego afastado dos átomos e dos sistemas, tão irmão no teu nada poder saber a meu respeito. Eu queria orar a vossa imensidade e a vossa calma, como mostra de gratidão por vos ter e poder amar sem suspeitos nem dúvidas. Queria dar ouvidos ao vosso não poder ouvir, e vós sempre nos ouvindo, dar olhos à vossa sublime cegueira, mas vós a verdes, e ser objeto das vossas atenções por esses supostos olhos e ouvidos, consolado de ser presente ao vosso nada atento como de uma morte definitiva, para longe, sem esperança de outra vida, para além de um Deus e da possibilidade de seres, voluptuosamente nulo e da cor espiritual de todas as matérias. Diário lúcido. A minha vida, tragédia caída sob a pateada dos anjos e de que só o primeiro ato se representou. Amigos, nenhum. Só uns conhecidos que julgam que simpatizam comigo e teriam talvez pena se um comboio me passasse por cima e o enterro fosse em dia de chuva. O prêmio natural do meu afastamento da vida foi a incapacidade, que criei nos outros, de sentirem comigo. Em torno a mim há uma auréola de frieza, um halo de gelo que repele os outros. Ainda não consegui não sofrer com a minha solidão. Tão difícil é obter aquela distinção de espírito que permita ao isolamento ser um repouso sem angústia. Nunca dei crédito à amizade que me mostraram, como não teria dado ao amor, se me houvessem mostrado, o que aliás, seria impossível. Embora nunca tivesse ilusões a respeito daqueles que se diziam meus amigos, consegui sempre sofrer desilusões com eles, tão complexo e sutil é o meu destino de sofrer. Nunca duvidei que todos me traíssem, e pasmei sempre quando me traíram. Quando chegava o que eu esperava, era sempre inesperado para mim. Como nunca descobri em mim qualidades que atraíssem alguém, nunca pude acreditar que alguém se sentisse atraído por mim. A opinião seria de uma modéstia astuta, se fatos sobre fatos, aqueles inesperados fatos que eu esperava, a não viessem confirmar sempre. Nem posso conceber que me estimem por compaixão, porque, embora fisicamente desajeitado e inaceitável, não tenho aquele grau de amarfanhamento orgânico com que entre na órbita da compaixão alheia, nem mesmo aquela simpatia que atrai quando ela não seja patentemente merecida. E para o que em mim merece piedade, não a pode haver, porque nunca há piedade para os aleijados do espírito. De modo que caí naquele centro de gravidade do desdém alheio, em que não me inclino para a simpatia de ninguém. Toda a minha vida tem sido querer adaptar-me a isto sem lhe sentir demasiadamente a crueza e a objeção. É preciso certa coragem intelectual para um indivíduo reconhecer destemidamente que não passa de um farrapo humano, aborto sobrevivente, louco ainda fora das fronteiras da internabilidade, mas é preciso ainda mais coragem de espírito para, reconhecido isso, criar uma adaptação perfeita ao seu destino, aceitar sem revolta, sem resignação, sem gesto algum, ou esboço de gesto, a maldição orgânica que a natureza lhe impôs. Querer que não sofra com isso, é querer demais, porque não cabe no humano aceitar o mal, vendo o bem, e chamar-lhe bem, e, aceitando-o como mal, não é possível não sofrer com ele. Conceber-me de fora foi a minha desgraça, a desgraça para a minha felicidade. Vi-me como os outros me veem, e passei a desprezar-me não tanto porque reconhecesse em mim uma tal ordem de qualidades que eu por elas merecesse desprezo, mas porque passei a ver-me como os outros me veem e a sentir um desprezo qualquer que eles por mim sentem. Sofri a humilhação de me conhecer. Como este calvário não tem nobreza, nem ressurreição dias depois, eu não pude senão sofrer com o ignóbil disto. Compreendi que era impossível alguém amar-me, a não ser que lhe faltasse de todo o senso estético, e então eu o desprezaria por isso, e que mesmo simpatizar comigo não podia passar de um capricho da indiferença alheia. Ver claro em nós e em como os outros nos veem. Ver esta verdade frente a frente.
E no fim o grito de Cristo no Calvário, quando viu, frente a frente, a sua verdade: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Educação sentimental. Para quem faz do sonho a vida, e da cultura em estufa das suas sensações uma religião e uma política, para esse, o primeiro passo, o que acusa na alma que ele deu o primeiro passo, é o sentir as coisas mínimas extraordinária e desmedidamente. Este é o primeiro passo, e o passo simplesmente primeiro não é mais do que isto. Saber pôr no saborear de uma chávena de chá volúpia extrema que o homem normal só pode encontrar nas grandes alegrias que vêm da ambição subitamente satisfeita toda ou das saudades de repente desaparecidas, ou então nos atos finais e canais do amor, poder encontrar na visão de um poente ou na contemplação de um detalhe decorativo aquela exasperação de senti-los que geralmente só pode dar, não o que se vê ou o que se ouve, mas o que se cheira ou se gosta, essa proximidade do objeto da sensação que só as sensações carnais, o tato, o gosto, o olfato, esculpem de encontro à consciência, poder tornar a visão interior, o ouvido do sonho, todos os sentidos supostos e do suposto, recebedores e tangíveis como sentidos virados para o externo, escolho estas, e as análogas suponham-se, dentre as sensações que o cultor de sentir se logra, educado já, espasmar, para que dê uma noção concreta e próxima do que busco dizer. O chegar, porém, a este grau de sensação, acarreta ao amador de sensações o correspondente peso ou gravame físico de que correspondentemente sente, com idêntico exaspero consciente, o que de doloroso impinge do exterior, e por vezes do interior também, sobre o seu momento de atenção. É quando assim constata que sentir excessivamente, se por vezes é gozar em excesso, é outra sofrer com prolixidade, e porque o constata, que o sonhador é levado a dar o segundo passo na sua ascensão para si próprio. Ponho de parte o passo que lhe poderá ou não dar, e que, consoante ele possa ou não dar, determinará tal ou tal outra atitude, jeito de marcha, nos passos que vai dando, segundo possa ou não isolar-se por completo da vida real se é rico ou não. Redunda nisso. Porque suponho compreendido nas entrelinhas do que narro que, consoante ou não possível ao sonhador isolar-se e dar-se a si, com menor ou maior intensidade ele deve concentrar-se sobre a sua obra de despertar doentiamente o funcionamento das suas sensações das coisas e dos sonhos. Quem tem de viver entre os homens, ativamente encontrando-os, e é realmente possível reduzir ao mínimo a intimidade que se tem de ter com eles, a intimidade, e não o mero contato, com gente, é que é o prejudicador, terá de fazer gelar toda a sua superfície de convivência para que todo o gesto fraternal e social feito a ele escorregue e não entre ou não se imprima. Parece muito isto, mas é pouco. Os homens são fáceis de afastar, basta não nos aproximarmos. Enfim, passo sobre este ponto e reintegro-me no que explicava. O criar uma agudeza e uma complexidade imediata às sensações as mais simples e fatais, conduz, eu disse-se a aumentar imoderadamente o gozo que sentir dá, também a elevar com despropósito o sofrimento que vem de sentir. Por isso o segundo passo do sonhador deverá ser evitar o sofrimento. Não deverá evitá-lo como um estoico ou um epicurista da primeira maneira, diz-me, ficando-se porque assim endurecerá para o prazer, como para a dor. Deverá ao contrário ir buscar a dor o prazer, e passar em seguida a educar-se a sentir a dor falsamente, isto é, a ter ao sentir a dor, um prazer qualquer. Há vários caminhos para esta atitude. Um é aplicar-se exageradamente a analisar a dor, tendo preliminarmente disposto o espírito a perante o prazer não analisar mas sentir apenas. É uma atitude mais fácil, aos superiores, é claro, do que dita parece. Analisar a dor e habituar-se a entregar a dor sempre que aparece, e até que isso aconteça por instinto e sem pensar nisso, a análise, acrescenta a toda a dor o prazer de analisar. Exagerado o poder e o instinto de analisar, breve o seu exercício absorve tudo e da dor fica apenas uma matéria indefinida para a análise. Outro método, mais sutil em si e mais difícil, é habituar-se a encarnar a dor numa determinada figura ideal. Criar um outro eu que seja o encarregado de sofrer em nós, de sofrer o que sofremos. Criar depois um sadismo interior,
masoquista todo, que goze o seu sofrimento como se fosse de outrem. Este método, cujo aspecto primeiro, lido, é de impossível, não é fácil, mas está longe de conter dificuldades para os industriados na mentira interior. Mas é eminentemente realizável. E então, conseguido isso, que sabor a sangue e a doença, que estranho travo de gozo longínquo e decadente, que a dor e o sofrimento vestem. Doer aparenta-se com o inquieto e magoante auge dos espasmos. Sofrer, o sofrer longo e lento, tem o amarelo íntimo da vaga felicidade das convalescenças profundamente sentidas. E um requinte gasto a desassossego e a dolência, aproxima essa sensação complexa da inquietação que os prazeres causam na ideia de que fugirão, e a dolência que os gozos tiram do antecansaço que nasce de se pensar no cansaço que trarão. Há um terceiro método para sutilizar em prazeres as dores e fazer das dúvidas e das inquietações um mole leito. É o dar às angústias e aos sofrimentos, por uma aplicação irritada da atenção, uma intensidade tão grande que pelo próprio excesso tragam o prazer do excesso, assim como pela violência sugiram a quem de hábito e educação de alma o prazer se volta e dedica, o prazer que dói porque é muito prazer, o gozo que sabe é sangue porque feriam. E quando, como em mim, requintador que sou de requintes falsos, arquiteto que me construo de sensações sutilizadas através da inteligência, da abdicação da vida, da análise e da própria dor, todos os três métodos são empregados conjuntamente, quando uma dor, sentida imediatamente, e sem demoras para estratégia íntima, é analisada até a secura, colocada no eu exterior até a tirania, e enterrada em mim até ao auge de ser dor, então verdadeiramente eu me sinto triunfador e o herói. Então me para a vida, e a arte se me roja aos pés. Tudo isto constitui apenas o segundo passo que o sonhador deve dar para seu sonho. O terceiro passo, o que conduz ao limiar rico do templo, esse que não só eu o soube dar. Esse é o que custa porque exige aquele esforço interior que é imensamente mais difícil que o esforço na vida, mas que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar. Esse passo é, tudo isso sucedido, tudo isso totalmente e conjuntamente feito, sim, empregados os três métodos sutis empregados até gastos, passar a sensação imediatamente através da inteligência pura, coá-la pela análise superior, para que ela se esculpa em forma literária e tome vulto e relevo próprio. Então eu fixei-a de todo. Então eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Então fui eu, dentro de mim, coroado imperador. Por que não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem para escrever nem para fazer arte, mesmo? Escrevo, porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico, da minha cultura de estados de alma. Se pego numa sensação minha desfio até poder com ela tecer-lhe a realidade interior a que eu chamo a floresta do alinhamento, ou a viagem nunca feita, acreditai que o faço não para que a prosa soe lúcida e trêmula, ou mesmo para que eu goze com a prosa, ainda que mais isso quero, mais esse requinte final ajunto, como um cair bela de pano sobre os meus cenários sonhados, mas para que dê completa exterioridade ao que é interior, para que assim realize o irrealizável, conjugue o contraditório e, tornando o sonho exterior, lhe dê o seu máximo poder de puro sonho, estagnador de vida que sou, burilador de inexatidões, página doente da minha alma rainha, lendo-lhe ao crepúsculo não os poemas que estão no livro, abertos sobre os meus joelhos, da minha vida, mas os poemas que vou construindo e fingindo que leio, e ela fingindo que ouve, enquanto à tarde, lá fora não sei como aonde. Dulce fica sobre esta metáfora erguida dentro de mim em realidade absoluta a luz tênue e última de um misterioso dia espiritual. Exame de consciência. Viver a vida em sonho falso é sempre viver a vida. Abdicar é agir. Sonhar é confessar a necessidade de viver, substituindo a vida real pela vida irreal, e assim é uma compensação de inalienabilidade do querer viver. Que é tudo isto enfim senão a busca da felicidade? E busca qualquer outra coisa? O devaneio contínuo, a análise ininterrupta deram-me alguma coisa essencialmente diferente do que a vida me daria.
Com separar-me dos homens não me encontrei, nem. Este livro é um só estado de alma, analisado de todos os lados, percorrido em todas as direções. Alguma coisa nova, ao menos, esta atitude me trouxe. Nem essa consolação se aproxima de mim. Estava tudo já em Heráclito e no Eclesiastes, a vida é um brinquedo de criança na areia. Vaidade de espírito. E em Jó pobre, numa só frase, a minha alma está cansada da minha vida. Escuto-me sonhar. Embalo-me com o som das minhas imagens. Soletra-se-me em recônditas melodias o som de uma frase magiada vale tantos gestos. Uma metáfora consola de tantas coisas. Escuto-me. São cerimoniais em mim. Cortejos. Lantejoulas no meu tédio. Bailes de máscaras. Assisto a minha alma com deslumbramento. Caleidoscópio de fragmentadas sequências, de pompa das sensações demasiado vívidas. Leitos régios em castelos desertos, joias de princesas mortas, pulseteiras de castelos enseadas avistadas, virão sem dúvida as honras e poderio, para os mais felizes, haverá cortejos nos exílios. Orquestras adormecidas, fios de bordando sedas. Em Pascal. Invigni, em ti. Em Amiel, tão completamente em Amiel. Certas frases. Em Verlaine, nos simbolistas. Tanto doente em mim. Nem o privilégio de uma pequena originalidade de doença. Faço o que tantos antes de mim fizeram. Sofro o que já é forma velha sofrer. Para que mesmo penso estas coisas, se já tantos as pensaram e as sofreram? E contudo, sim, qualquer coisa de novo trouxe. Mas disso não sou responsável. Veio da noite e brilha em mim como uma estrela. Todo o meu esforço não o produziu nem o apagou. Sou uma ponte entre dois mistérios, sem saber como me construíram.